Marcos. Capítulo 13. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, veja que pedras e que edifícios maravilhosos. No entanto, Yahushua lhe disse: Está vendo estes grandes edifícios? De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, com o templo à vista, Cafos e Jacovi, e Elhanan e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que todas essas coisas estão prestes a chegar a um final? Assim, Yahushua começou a lhes dizer: Cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Além disso, quando ouvirem falar de guerras e notícias de guerras, não fiquem apavorados. Essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos num lugar após outro, também haverá falta de alimentos. Essas coisas são um começo das dores de aflição. Quanto a vocês, tomem cuidado. As pessoas os entregarão aos tribunais locais, e vocês serão espancados nas sinagogas, e serão postos diante de governadores e reis, por minha causa, para darem testemunho a eles. Também, em todas as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. E quando levarem vocês para entregá-los, não fiquem preocupados com o que dizer, mas digam o que lhes for dado naquela hora. Pois quem fala não são vocês, mas é o Espírito Eterno. Além disso, irmão entregará irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e farão com que sejam mortos. E vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. No entanto, quando vocês virem a coisa repugnante que causa desolação estar num lugar onde não devia, então, os que estiverem na Yaldi fujam para os montes. O homem que estiver no terraço não desça, nem entre para tirar algo da sua casa, e o homem que estiver no campo não volte ao que deixou atrás, para apanhar sua capa. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias! Persistam em orar para que isso não ocorra no inverno, pois aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que o Criador criou, até agora, nem ocorrerá de novo. De fato, se Yahweh não tivesse abreviado os dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, que ele escolheu, ele abreviou os dias. Então, também, se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Machia, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos Machias, e falsos profetas, e farão sinais e milagres a fim de desencaminhar, se possível, os escolhidos. Vocês, portanto, sejam vigilantes. Eu lhes disse tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e majestade. E então ele enviará os mensageiros e reunirá os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem essas coisas acontecer, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os mensageiros no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sejam vigilantes, mantenham-se despertos, pois vocês não sabem quando é o tempo determinado. É semelhante a um homem, que ao viajar para fora, deixou sua casa e deu autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenou ao porteiro que se mantivesse vigilante. Portanto, mantenham-se vigilantes, pois vocês não sabem quando virá o dono da casa, quer tarde no dia, quer à meia-noite, quer antes do amanhecer, quer de manhã cedo, a fim de que, quando ele vier de repente, não os encontre dormindo. Mas o que eu digo a vocês, digo a todos: mantenham-se vigilantes.
Marcos. Capítulo 14. Dali a 2 dias era Páscoa e a festividade dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando um modo astucioso de prendê-lo e matá-lo. Pois diziam: não durante a festividade, talvez haja um alvoroço entre o povo. E quando ele estava em Betânia, comendo na casa de Simão, o leproso, chegou uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado, nardo genuíno, muito caro. Ela rompeu o frasco de alabastro e começou a derramá-lo sobre a cabeça dele. Em vista disso, alguns disseram uns aos outros, indignados: por que se desperdiçou esse óleo perfumado? Pois esse óleo perfumado poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E ficaram muito aborrecidos com ela. Mas Yahshua disse: deixem-na em harmonia. Por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa. Já que vocês sempre terão consigo os pobres, e poderão lhes fazer o bem sempre que quiserem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que pôde, ela se antecipou em derramar óleo perfumado sobre o meu corpo, em vista do meu sepultamento. E eu lhes digo a verdade. Onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado, em memória dela. E Aldo Iscariotes, um dos 12, se dirigiu aos principais sacerdotes a fim de entregá-lo a eles. Quando ouviram isso, se alegraram e prometeram-lhe dar dinheiro de prata. De modo que ele começou a procurar uma oportunidade para traí-lo. Então, no primeiro dia da festividade dos pães sem fermento, quando costumavam oferecer o sacrifício pascual, seus discípulos lhe perguntaram: onde o mestre quer que façamos os preparativos para tomar a refeição pascual? Em vista disso, ele enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: vão à cidade, e um homem levando um jarro de barro com água encontrará vocês. Sigam-no, e onde quer que ele entrar, digam ao dono da casa: o mestre diz: onde está a sala dos hóspedes, em que eu possa tomar a refeição pascual com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma grande sala no andar de cima, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Então os discípulos foram, entraram na cidade e encontraram tudo assim como ele tinha lhes dito, e prepararam a refeição pascual. Depois de anoitecer, ele chegou com os 12. E enquanto estavam recostados à mesa e comiam, Yahshua disse: digo-lhes a verdade. Um de vocês, que está comendo comigo, me trairá. Eles começaram a ficar tristes, e lhe perguntavam um por um: por acaso sou eu? Ele lhes disse: é um dos 12, aquele que põe comigo a mão na tigela. Pois o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. E ao continuarem a comer, pegou um pão, proferiu uma bênção, partiu-o e deu a eles, dizendo: peguem, isto representa o meu corpo. E pegando um cálice, ele deu bênção, deu-o a eles, e todos beberam dele. E lhes disse: isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos. Eu lhes digo a verdade. Eu de modo algum beberei mais do produto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo, no reino do Criador. Por fim, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. E Yahshua lhes disse: todos vocês tropeçarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu for levantado, irei adiante de vocês para a Galil. No entanto, Cafos lhe disse: mesmo que todos os outros tropecem, eu não tropeçarei. Em vista disso, Yahshua lhe disse: digo-lhe a verdade. Hoje, sim, ainda esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas ele insistiu: mesmo que eu tenha de morrer com o mestre, de modo algum o negarei. E todos os outros começaram a dizer a mesma coisa. Assim, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo Cafos, e Acovi e Elhanan, e começou a ficar profundamente angustiado e muito aflito. Disse-lhes:
Estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes. E indo um pouco mais adiante, ele se prostrou no chão e começou a orar para que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. E disse: Abba, amado Pai, sei que todas as coisas são possíveis para ti, então, afasta de mim este cálice. Contudo, não faço o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele voltou e os encontrou dormindo, e disse a Cafos: Simão, você está dormindo? Não teve força para se manter vigilante por 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente, para que não caiam em tentação. Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Ele se afastou de novo e orou, dizendo a mesma coisa. E voltou novamente e os encontrou dormindo, pois estavam com os olhos pesados, e por isso não sabiam o que lhe responder. Voltou então pela 3ª vez e lhes disse: Numa ocasião como esta, vocês estão dormindo e descansando. Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Vejam! Aquele que me trai está chegando. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, chegou Ialda, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e bastões. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. O traidor havia combinado com eles um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, prendam-no e levem-no embora sob vigilância. Então se dirigiu diretamente a ele, se aproximou e disse: Você, Rabi. E o beijou ternamente. Assim, eles o agarraram e prenderam. No entanto, um dos que estavam presentes puxou a espada e atacou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Então Ialcha lhes disse: Vocês vieram me prender com espadas e bastões, como se eu fosse um bandido. Dia após dia eu estava com vocês no templo, ensinando, contudo, vocês não me prenderam. Porém, isso é para cumprir as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. No entanto, um jovem, usando apenas uma roupa de linho fino por cima do corpo nu, começou a segui-lo de perto, e tentaram prendê-lo, mas ele largou a roupa de linho e escapou nu. Levaram então Ialcha ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas se reuniram. Mas Cafos, de uma boa distância, o seguiu até o pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado junto com os criados se aquecendo diante de um fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando testemunhos contra Ialcha, para entregá-lo à morte, mas não achavam nenhum. Na verdade, muitos davam testemunho falso contra ele, mas os seus testemunhos não estavam de acordo. Também alguns se levantavam e davam testemunho falso contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Derrubarei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas mesmo nesse ponto seu testemunho não estava de acordo. Então o sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Ialcha: Você não diz nada em resposta. O que diz do testemunho destes homens contra você? Mas ele continuou calado e não deu nenhuma resposta. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, dizendo: Você é o Machia, o filho do bendito? Ialcha respondeu então: Sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Em vista disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é a sua decisão? Todos decidiram que ele merecia a morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esmurrá-lo e a dizer-lhe: Profetiza. E depois de esbofeteá-lo, os oficiais de justiça o levaram. Então, enquanto Cafos estava embaixo, no pátio, chegou uma das servas do sumo sacerdote. Vendo Cafos se aquecer, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Nazareno, esse Ialcha. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço nem sei do que você está falando. E saiu para a entrada do pátio. A serva o viu ali e novamente começou a dizer aos presentes: Este é um deles.
Mais uma vez ele negou isso, e pouco depois, os que estavam presentes começaram a dizer a Cafos de novo: Certamente você é um deles, pois, de fato, você é Galileu. Mas ele começou a amaldiçoar a si mesmo e a jurar: Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Imediatamente um galo cantou pela segunda vez, e Cafos se lembrou do que Yausha tinha lhe dito. Antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. E muito abalado, ele começou a chorar.